Quando a gente pensa em células, quando a gente pensa em grupos pequenos, quando a gente pensa em pequenos grupos, logo vem aquela crise na gente. Crise porque toda vez que a gente fala nisso, parece que a gente está vendo algumas igrejas que implantaram isso de uma maneira um pouco forçada e tiveram que quase que destruir essa estrutura toda para dizer que estavam em célula ou em grupos pequenos, né? Ou em pequenos grupos, como desejarem. Eu gostaria de caminhar, se os irmãos assim me permitirem, dentro da estrutura que eu estou hoje. Hoje, na minha igreja, nós trabalhamos grupos pequenos e nós chamamos esses grupos pequenos de núcleos de convivência. Né? São as nossas células. Quando a gente pensa em pequenos grupos, não é uma novidade para os batistas pequenos grupos. Deixa eu ver se eu posso fazer essa pergunta aqui. Alguém aqui já ouviu falar de NEBs? Eu sempre me surpreendo. Olha, 1992, eu já trabalhava com NEBs, ali num bairro chamado Ulisses Guimarães, que vocês devem conhecer. Eu tomava conta de uma congregação lá, e eu trabalhava muito com NEBs. O que é um NEBs? NEBs, você pegava uma revistinha, você ia lá, reunia uma família, né, e fazia aquele momento ali. Usavam o estudo indutivo de João, não é isso? Você deixava uma revistinha para as pessoas estudarem, na semana seguinte você voltava, arguía as pessoas e fazia relacionamento. Que é a palavra-chave para mim, para o sucesso de qualquer grupo pequeno grupo, célula ou núcleo de convivência como eu vivo hoje. Se você estiver reunindo só para cumprir um papel, vai fracassar. Mas quando você vai buscar relacionamento, ou seja, o material, o roteiro, tudo que nós vamos falar daqui a pouco, isso é um detalhe, porque o grande detalhe mesmo é relacionamento. Então, nós batistas trabalhamos com isso há muito tempo. Nós trabalhamos com pequenos grupos, né? Fora da igreja, extra-igreja, fora desse ambiente aqui, ok? Voltando para a minha realidade, núcleos de convivência, nós definimos na igreja, eu estou lá há 1 ano e meio, esse trabalho já existe há algum tempo, por isso que eu pedi permissão ao meu pastor para compartilhar com vocês. Núcleos de convivência, ele é uma maneira de desenvolver relacionamentos. Hoje nós colocamos dentro do núcleo de convivência o discipulado. Porque o discipulado é a válvula que vai fazer com que esse núcleo ele cresça e se multiplique naturalmente. Então, desenvolvendo relacionamentos. Primeiro relacionamento que nós queremos desenvolver dentro do nosso núcleo de convivência é o relacionamento com Deus. O segundo relacionamento que nós queremos desenvolver dentro do nosso núcleo de relacionamento é com o irmão ou com a igreja. Ou seja, eu quero desenvolver um relacionamento com Deus e eu quero desenvolver um relacionamento com a minha igreja. Mas também eu quero desenvolver um relacionamento com o próximo. Então, o nosso núcleo pequeno, ou grupo pequeno, célula, núcleo que nós chamamos, ele tem 3 vieses: relacionamento com Deus, relacionamento com o irmão, relacionamento com o próximo.
Toda vez que nós nos reunimos, tem que acontecer essas três coisas. É obrigatório acontecer essas três coisas. Porque nós entendemos que não tem como fazer núcleo, fazer célula, fazer pequeno grupo, se não estiver comprometido com Deus. Não tem como eu fazer qualquer uma dessas coisas se eu não estiver comprometido com a minha igreja. A célula, o pequeno grupo, no nosso caso os núcleos de convivência, eles não são uma igrejinha independente. Eles são uma igreja ligada, quer dizer, é um grupo ligado à igreja. Ele recebe nutrição da igreja. Ele recebe informação da igreja. Ele recebe direção da igreja. Então eu não posso chegar lá e fazer o que eu quero e falar que aquilo é célula, grupo, seja lá o que nome eu vou dar. Quando eu cheguei para a igreja, nossos núcleos eles tinham uma característica apenas de comunhão. Era um oba-oba danado, né? Era sério. Era alguma coisa assim, relevante. Mas tinha característica de comunhão. Aí a gente sentava, conversava, lia alguma coisa e partia para a comunhão. Comida, né, bebida, e íamos embora. Hoje nós estamos implantando a ideia de que isso não é tudo. Eu preciso de mais. Eu preciso de pensar mais no meu próximo. Eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho relacionamento com a igreja, mas eu preciso do próximo. E aí Jesus fez uma pergunta: quem te parece ser o próximo? Lembra daquele homem que estava lá à margem, doente, né? Caiu, foi assaltado, e passa lá o religioso, passa um monte de gente, na verdade 3 classes de pessoas, e aí vem um samaritano, que não tem nada a ver com a história, que é aquela pessoa que não precisava parar, mas ele vai e para, não só para, ele pega, coloca em cima do animal, leva até um lugar lá para ele ser curado ou cuidado, e fala assim, toma aqui alguma coisa, cuida dele, eu vou, porque quando eu voltar, se teve alguma despesa a mais, eu pago. Eu tenho assim, bem claro para mim, que célula, grupo pequeno, núcleo, ele é importantíssimo para cuidar dessas pessoas. E aí, a gente precisa ter definido a nossa visão. A nossa visão, eu estou falando da nossa lá em Bento Ferreira, é de relacionamentos sadios, mas também frutíferos. Desenvolver uma vida cristã amadurecida por meio da convivência sistemática com Deus. Não é uma coisa assim que eu vou porque eu não tenho nada para fazer, porque a minha igreja falou assim, de A a B vai reunir lá, de C a D vai reunir ali, fulano, ciclano e beltrano vão reunir lá. Não. Eu fui porque eu fui impactado, porque eu gostei da ideia, a ideia me comprou, e por isso eu pertenço a um núcleo. Então é uma convivência sistemática com Deus, com meus irmãos em Cristo e com as pessoas que estão próximas a mim na sociedade em que estou inserido. E isso é muito importante porque tem aproximadamente 20 anos que eu trabalho todos os dias com isso que eu estou falando para vocês. Não é uma ideia que eu li e vim falar, que eu vi e vim compartilhar. É algo que eu vivo. Eu particularmente, você pode discordar de mim do jeito que você quiser, mas particularmente, eu não acredito numa igreja que vai crescer se ela não tiver núcleos de convivência, se ela não tiver célula, se ela não tiver pequenos grupos.
Não sei o nome que você pode dar a isso, a esse encontro. E eu vou falar daqui a pouco por que eu não acredito. Eu acredito muito no poder do púlpito. E eu digo para vocês, sem medo nenhum de errar, que vocês têm um grande pastor que é bom de púlpito. Já ouviu essa expressão, bom de púlpito? Embora eu não concorde muito com ela, mas eu admito que existem bons pastores, bons de púlpitos, e que mandam a mensagem. O pastor Manu é um desses. Eu não estou falando isso porque eu estou na frente dele, não. Eu falo isso lá fora também, pelo jeito dele, pelo compromisso dele, pelo comprometimento. Quando ele está na reunião de pastores que tem conselho, ele sempre é convidado, né, para fazer o candidato tremer, né, porque ele fica nervoso naquele momento, onde vai ser arguído. Então eu digo que o púlpito de vocês é um púlpito forte. Quantas pessoas aqui lembram da mensagem de domingo à noite? Eu vou perguntar, hein? Qual foi o tema? Primeiro eu quero saber quantos vieram domingo à noite. Bom, eu tenho pelo menos 3, 4, né? Tema. O texto que foi lido. Palavra-chave. O pastor falou assim, lembra disso. Justo, pelo menos isso, né, gente? Eu já fiz essa pesquisa pelo menos umas 20 vezes em igrejas diferentes. Termino o culto ou a celebração, eu saio correndo e vou lá no final, onde a pessoa sai, e faço uma pesquisa. Qual foi o texto que o pastor pregou? Qual foi o tema da mensagem, se ele falou? E qual foi a ênfase da mensagem? 80% de todas as igrejas, 80% não sabem, não lembram. Sabe por quê, queridos? Nós estamos vivendo, eu não estou dizendo que sejam vocês, absolutamente, eu não estou aqui para dizer isso, né, senão eu já iria embora. Mas nós estamos vivendo um momento que as pessoas não vêm à igreja para celebrar, elas vêm à igreja para buscar alguma coisa. Elas vêm à igreja para buscar cura, para buscar alento, para buscar legitimar alguma coisa que ela fez. Aí ela ouve o pastor falar, fiz, acertei. O pastor está falando que o que eu fiz não é pecado, é isso, aquilo. Elas estão ali para isso. A última coisa que elas estão fazendo é celebrar a Deus. Então o púlpito é bom. A minha igreja tem um cara que é bom também, pastor Washington. É bom. Eu fico assim, eu bebo de balde, apesar de ser pastor, mas eu bebo de balde lá. Fico vidrado no cara. Mas terminou aquilo dali, eu tenho medo de perguntar o que foi que você aprendeu hoje com a mensagem. Isso significa que nós precisamos de alguma coisa, além do púlpito, para fixar aquilo que o pastor... E eu vou falar outra coisa com muito cuidado aqui, mas é o que eu creio, né? Eu sempre digo, depois que eu saio, o pastor, se quiser consertar, ele pode, fique à vontade, porque às vezes ele vai ter muita coisa para consertar. E eu creio exatamente nisso, eu creio que só tem uma pessoa aqui nessa igreja que tem a visão macro de tudo isso daqui, que se chama Pastor Manu. Deus deu alguma visão, e Ele dá para alguns líderes aqui, mas é uma visão parcial, limitada àquela área que Ele cuida, que Ele trabalha, que Ele faz parte. A visão geral está nesse homem aqui. Então, toda vez que ele sobe aqui, por mais que talvez você queira discordar, ele está falando aquilo que Deus mandou ele falar para você. E se você não carrega isso com você, você perdeu. Você vai ter que fazer um esforço muito grande para viver nessa comunidade, porque ela tem uma proposta.
Então, quando eu penso em núcleo, quando eu penso em célula, quando eu penso em pequeno grupo, para mim é o meio pelo qual eu vou reverberar essa mensagem aqui. E aí, eu vou voltar lá na minha igreja. Eu vou voltar lá na minha igreja e essa parte aí termina assim. Com meus irmãos em Cristo e com as pessoas que estão próximas à sociedade em que estão inseridos. Isso dentro de grupos pequenos ou de pequenos grupos de pessoas que facilite o apoio mútuo. Na minha igreja, o pastor pregou sobre celular, domingo à noite. Eu sou a pessoa responsável para pegar essa mensagem aqui e fazê-la chegar em todos os núcleos de convivência, que são os pequenos grupos da minha igreja. E aí eu levo, hoje mesmo tem um grupo reunido, ontem teve 3, quinta-feira tem 2, sexta-feira tem 4. Não, quinta-feira tem 3, sexta-feira tem 4. Que estão reunidos sistematicamente. Todo mundo com o mesmo roteiro. Falando de quê? De celular. Se a pessoa não saiu com a mensagem, se a pessoa não conseguiu gravar alguma coisa, no núcleo ela tem a oportunidade de reviver aquilo ali, só que agora aplicado à sua vida. Entende? Essa é uma coisa muito importante dos nossos núcleos de convivência. A gente nunca perde a mensagem. Até quem não foi na igreja pega a mensagem. E a gente coloca em prática nesses níveis, com Deus, com a minha igreja, com o meu irmão e com o meu próximo. Aí você começa a complicar a minha vida aqui. Você começa a pensar assim, me dá a base bíblica, porque até agora você falou da sua igreja, de você, tá? Né? A gente olha e a gente vê o próprio Senhor Jesus se utilizando de grupos pequenos, dando essa ideia de grupos pequenos. Foi um método desenvolvido para iniciar a sua igreja. Entre muitos seguidores, dedicou-se mais a um pequeno grupo de discípulos. Ele estava ali sempre com os 12, fomentando, falando, ensinando. Ao enviar seus discípulos para missões, designou duplas, vão de 2 em 2. Não agiu somente como líder distanciado, mas convocou seus companheiros mais próximos a participarem de suas aflições. O grupo pequeno, ou a célula, ele tem uma importância tão grande na minha vida, e eu quero crer que ele tem uma importância grande quando ele entende a sua proposta na vida do outro. Essa igreja tem quantos membros? 324, viu? Você sabe uma coisa que o pastor não sabe. Ó. 324. Se 15 pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo e forem para hospitais diversos aqui, quem vai visitá-lo? Quem vai visitar? Quem você espera que vai visitar? Pode falar. Ele ganha para isso. O pastor. Coitado do pastor. 15. Se os 15 forem estado grave, ou seja, se eu não visitar pode morrer, ele vai virar a madrugada e não vai dar conta. A gente sempre dá conta, né, pastor? Sempre dá um jeitinho. Mas para uma pessoa só. Agora, se essas 15 pessoas, imagina que cada uma delas pertence a uma célula.
O líder de célula é o pastor dela. Eu chamo meus líderes lá de líderes pastores. Adoeceu, não liga para o pastor Washington, não. Nem para mim. Vai. Liga para o líder pastor, porque ele é o primeiro que tem que saber. É ele que tem que ir. Teve um caso que aconteceu num dia desses. Quando eu soube, a coisa aconteceu assim, 6 horas da manhã, quando eu soube, a pessoa já estava sendo cuidada, amparada pelo líder pastor do núcleo de convivência dele. Eu fui saber meio-dia, pastor Washington foi saber um pouco depois ainda. Quando eles ligaram, falaram assim, pastor, aconteceu isso, eu fiz isso, fulano já está tranquilo. A gente treina essas pessoas para isso. A gente capacita essas pessoas para isso. E elas são chamadas, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus as chamou para isso. Entende? Agora, imagina se depende de mim. Eu estou aqui em Vila Velha, acontece uma coisa lá na Serra. Agora, aí me passa a mensagem, pastor fulano está tentando aqui, sei lá, fazer o quê? Você precisa vir para cá. Não dá. Mas ele tem um líder pastor do lado dele lá, que acompanha ele semanalmente. Sabe quem é, sabe o nome, sabe tudo sobre a vida daquela pessoa. Eu vou chegar lá, vou olhar para ele e vou falar assim, qual é o seu nome? Fulano. Você é membro da igreja? Sou. Vou fazer uma série de perguntas para criar intimidade com aquela pessoa. O líder pastor já está lá. Então, é uma visão bíblica assim. Jesus, quando foi lá para o monte, ele chamou 2 pessoas. Você sabe o nome das 2? João e... Pode falar, você não vai errar não. Pedro, né? João e Pedro. Por que ele chamou João e Pedro? Se ele tinha 12. Intimidade, mais próximo. Tinha um vínculo maior, tinha uma confiança maior neles. E eles acabaram dormindo, né? Não correspondendo. Célula é isso. Núcleo de convivência é isso. Grupo pequeno é isso. Cria intimidade. Quem tem mais tempo de igreja aqui? Mais tempo dessa igreja aqui? Ok. Os irmãos. Os irmãos sabem o nome de todos os membros? Hoje. Ok. 28 anos. Quem tem menos tempo aqui? Menos tempo. Os 2. Você sabe o nome de todo mundo? Você vai ter que levar 20 anos para saber o nome de quase todos. Quase todos. Exatamente. Ok? E quantas pessoas entraram aqui domingo? Quantas pessoas entraram aqui domingo, foram embora e você nem tinha para elas? Sabe quem faz esse trabalho? O núcleo. Eu te contei a história lá da igreja que eu fui, né? Eu sou desse jeito, depois vocês se viram aí. Quem faz esse trabalho de aproximação? O núcleo, a célula, o grupo pequeno. Eu não tenho que me preocupar, irmãos, quantas pessoas vão na minha igreja domingo à noite. Se o meu líder pastor estiver atento, ele vai perceber, você é diferente. Você é diferente. E a gente paga um carão, sabe? Eu tenho ensinado eles a pagarem carão. Chega lá e fala assim, boa noite, que bom que você veio na nossa igreja. Há quanto tempo que eu te espero você vir aqui?
A pessoa vai, mas eu sou membro aqui. Ah, desculpa. Parte para outra. Entende? Viu pessoa diferente, não importa se é membro, se não é, ele tem que chegar lá e cumprimentar, tem que fazer uma abordagem, falar, olha, meu nome é Benedito, eu faço parte do grupo lá do núcleo lá de Jesus de Nazaré. Você mora onde? Ah, eu moro lá em Maruípe. Aí Diego, que é o pastor líder dele lá, aqui ó, moro em Maruípe, perto lá. Quem sabe ela não aceita um convite para ir lá no seu núcleo? Aproximou a pessoa. É membro? Não. Visitou? 1, 2, não importa. Chegou uma pessoa para a nossa igreja tem menos de 2 semanas. Ela já está integrada. Porque a hora que ela me procurou, eu falei assim, você é visitante e tal? Ela, não, eu sou visitante, pastor. Estou procurando uma igreja aqui mais perto, eu mudei agora, passei por uns processos na vida. Eu falei assim, você mora onde? Ah, eu moro em Bento Ferreira. Eu falei assim, para aí, Magno, aqui ó, mora pertinho de você, convida sexta-feira para ir à sua casa, fazer aquele lanche gostoso que tem lá. Ela foi pescada, já era, está integrada. Está integrada. E é gostoso você ver a igreja diversificada assim, não é a mesma pessoa, não são as mesmas pessoas de 20 anos. A senhora vê pessoas diferentes, mas pessoas que já estão talvez dentro de um núcleo, de uma célula, de um grupo pequeno, que vai chegar para o pastor e falar assim, pastor, aqui é fulano de tal. É a primeira vez? É, mas ela já está na minha célula. Isso é bom, irmãos. Tem pessoas que frequentam nossos núcleos que nunca foram na nossa igreja. Lá na Serra, tem algumas pessoas. Elas foram para o núcleo, se converteram no núcleo, mas ainda não foram para a nossa igreja. Não é o momento dela, uma hora elas vão. Eu tenho núcleo em Campo Grande, Jardim América, aqui perto de Paú. Eu tenho núcleo no Parque Moscoso, eu tenho núcleo no centro de Vitória, eu tenho núcleo em Jesus de Nazaré, eu tenho núcleo em São Cristóvão, tenho núcleo em Bento Ferreira, eu tenho núcleo na Praia do Canto, eu tenho núcleo em Jardim Camburi. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que vão à nossa igreja que pertence a esses lugares. Por isso eu tenho núcleo lá. Levantou a mão, riu, cumprimentou, deixou de ser abordado. A primeira pergunta, depois do como bom você está aqui, para juntos celebrarmos a Deus, você mora onde? Esse você mora onde está dizendo muita coisa para nós. Você mora onde significa que você pode frequentar o meu núcleo. Entende? Nós queremos implantar um aqui na Praia da Costa. Tem um monte de gente da nossa igreja ali. Nós vamos implantar ainda. Eu estou reativando um de Campo Grande. Mas eu tenho muitos núcleos ainda para implantar. Fora esses, os que estão, alguns já estão querendo se multiplicar. Eu nunca marquei data, nunca forcei, porque tem que ser alguma coisa natural. Entende? Então, essa coisa do íntimo, essa coisa do próximo, essa coisa do mútuo, eu só estou falando isso tudo para vocês poderem entender melhor. No Velho Testamento, eu gosto muito quando Jetro chega para Moisés e diz assim, cara, você está trabalhando demais, você não vai dar conta. Coloca lá grupos, pode passar o Velho Testamento, por favor. Isso. Coloca lá grupos de 1.000, de 100, de 10, eu estou exagerando aqui, tá? De 50. O que era isso? Vamos pensar no povo de Israel e vamos pensar agora ele em grupos pequenos. Como eles fizeram isso, eu não sei. Não sei. Você pode criar um núcleo de afinidade.
por afinidade. Entende? Um dia na semana, quinta-feira eu vou para Jesus de Nazaré, que é um morro ali em Vitória. Esses dias foi noticiário, né? Cercaram as duas entradas, mar e céu. Fizeram uma varredura ali. Naquele dia à noite eu subi um morro para ir na casa de uma irmã que tem um núcleo na casa dela. É engraçado que é só mulher. São mulheres de pescadores. A maioria dos maridos vivem em alto mar pescando, mas elas ficam reunidas lá. Quinta-feira, aquele dia, aquela hora, aquele momento, eu tenho certeza que faz muita diferença na vida daquelas pessoas. A gente fala da mensagem, óbvio que a gente, falando da mensagem, a gente vai ler a Bíblia, a gente canta, a gente tem uma dinâmica, e a gente ainda tem comida, gente. Comida. Aí eu saio de lá por volta de 8h10, desço o morro, atravesso a Avenida Vitória, pego a Avenida Maruípe e vou no outro núcleo que eu sou responsável por ele, que é em São Cristóvão. Aí lá tem a mesma coisa e ainda tem comida no final. Né? Dificilmente tem uma quinta-feira que eu não janto bem, porque a mulher cozinha muito bem. Esse núcleo aqui, eu tenho em média 8, 9 pessoas. Esse aqui eu tenho 3. Pai, mãe e filho. Pai, mãe e filho. Eu estou aqui começando esse núcleo. Esse aqui já está bem encaminhado. Logo, logo eu vou ter um líder ou uma líder pastor ou uma líder pastora para esse núcleo aqui. Aí eu saio dele. Na sexta-feira eu vou a Jardim América. Lá tem muita gente. Lá tem, se reunir todo mundo, dá mais de 15. A média é de 10 pessoas por sexta-feira. Já estão convidando o vizinho, já estão convidando o outro. E eu já tenho um líder, uma líder prontinha para aquele núcleo. Logo, logo eu vou sair de lá e vou abrir outros. Entende? Por afinidade, por proximidade, não sei, Deus vai me dar isso, gente. Deus vai me dar isso. E aí eu volto lá na minha fala que esfriou. Eu não consigo enxergar uma igreja que não tenha isso. Ela perde muito. A pessoa vem aqui, ela nem é abordada na porta porque não dá tempo. Não é porque a gente é mal educado, frio, isso tudo que fala aí fora, não. Às vezes é, mas muitas vezes não. É porque não dá tempo. Não dá tempo de cumprimentar todo mundo. Mas se eu tenho pessoas antenadas, pensando em célula, núcleo, pequeno grupo, seja lá o que for, eu vejo uma pessoa diferente e eu sou atraído, eu sou impelido a ir até ela. Entende? Já estou quase terminando, irmãos. Então, como nós agimos nas nossas reuniões? Olha lá. É uma vez por semana, tem dinâmicas, tem discussão participativa de todos, estímulo à vivência com parceiros ou parceiras espirituais. Isso é uma coisa que a gente ainda não vive muito bem lá, mas algumas pessoas já são muito, muito ligadas. O WhatsApp nunca fez tanto sentido como faz dentro de uma célula, de um núcleo, de um pequeno grupo. Porque aqui a gente tem muita liberdade para conversar, entende? Quando eu vejo aqui, núcleo de Jardim América. Núcleo de Jardim América. Acabei de receber aqui uma mensagem. Alguém mandou um prato com 2 ovos fritos. Aí a pessoa de baixo está rindo. Fim do mês é difícil, mas não quero nem saber. Hoje é dia de pizza. Aí pegaram um ovo, cortaram em forma de pizza, com 2 gemas, perfeito. Entende? Eu não tenho núcleo, perdi a piada.
Não vou rir, até vocês começaram a rir, né? Está vendo a importância do núcleo? E eles são assim o dia inteiro, irmãos. Tem dia que eu chego lá e falo assim, gente, vocês não trabalham, não? Porque é tanta coisa que eles postam. Agora tem coisa séria também. Tem coisa séria. Teve um núcleo aqui, que semana passada mandou a seguinte mensagem. Meu pai vai falecer daqui a algumas horas, o médico falou isso. Rapidinho, eu sou responsável pelo núcleo, onde que eu fui parar? Lá no hospital. Se tivesse um líder pastor, ele que iria. Entende? Fui lá, consolar. Fui eu e o pastor Washington, chegou lá, oramos, 1 hora depois, a pessoa faleceu. Mas o grupo é tão representativo nesse momento. A célula é tão acolhedora, irmãos. Agora, se eu não tenho núcleo, essa notícia ia chegar na minha igreja, até ela reverberar, como eu disse no início, a pessoa já estava lá sendo velada. Entende? Núcleo, célula, o grupo pequeno, ele é muito importante para essa coisa da parceria, da comunhão, que a gente não tem quando a igreja reúne quarta ou quinta e domingo. É muito pouco para nós, irmãos. E a gente fica mal acostumado, porque a gente ouve a mensagem, que mensagem bonita, esqueci ela da porta para fora, agora só tem que voltar aqui domingo que vem. Eu tenho uma semana para não fazer nada com o que eu ouvi. Eu tenho uma semana para não colocar nada em prática na minha vida, porque eu vou ver o pastor domingo que vem, ele vai estar em outra vibe, em outra mensagem, está falando de outra coisa, e nem lembra o que ele pregou domingo passado também, porque é muita coisa. Ele acreditou que quando ele pregou, eu guardei, que ele não precisa repetir mais. Agora ele prega outra mensagem, e eu faço a mesma coisa, e assim vai a minha vida. Assim vai a minha vida. Eu não acredito numa igreja que vai crescer, porque isso não traz crescimento para a igreja. Se traz, não traz com o potencial que ela queria ter. Eu já trabalhei no sentido de dar uma espécie de consultoria com alguns pastores que chegam para mim e falam assim, Benedito, eu não sei mais o que fazer na minha igreja. E a minha pergunta é automática. O que você tem feito na sua igreja? Aí ele fala assim, eu prego. Eu falo assim, mais o quê? Nada, só prego. Assim, então, realmente, você não tem mais nada o que fazer, filho. Sai de lá, porque o negócio está feio para o teu lado. Se você só prega e a sua igreja está doente, vai embora. É diferente aqui. Tá? Eu sei que o pastor prega que a igreja não é uma igreja doente, é uma igreja muito pelo contrário, que manda mensagem para todo mundo. É só entrar no YouTube, né? no Face, né? Vocês estão bem conectados com o mundo. Agora vocês podem fazer mais e melhor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Imagina se cada um de vocês tivesse um núcleo, uma célula ou um grupo pequeno. O que vocês poderiam fazer nessa localidade? Aí você vê a igreja tal. Aí você fala assim, mas o nosso negócio não é número. Não é não? Então vamos embora, gente. Para que a gente está aqui? Nosso negócio é número sim. Não é um número por número. Mas se a minha igreja está crescendo, significa que o inferno está perdendo pessoas. Se a minha igreja está crescendo, significa que eu estou resgatando pessoas. E se o meu núcleo está ganhando vidas, ele está agregando as pessoas que vêm à minha igreja, às vezes por curiosidade, significa que eu estou fazendo o papel que Deus deseja que eu faça.
Eu sei que vocês já ouviram essa frase, mas a nossa igreja é a resposta para o mundo. Sempre foi e sempre será. Não é à toa que Jesus permitiu isso. Nós somos a resposta para muita coisa. Nós somos a resposta contra a corrupção, nós somos a resposta contra a injustiça social, nós somos a resposta contra a intolerância, nós somos a resposta contra um monte de coisas. Agora, só quarta, quinta e domingo não dá certo. Não vai rolar. A gente vai ser ineficiente. A gente vai fazer. Vai haver conversão, vai haver acréscimo à igreja, mas é pouco. É pouco. Eu posso fazer mais. Quantas pessoas estão em volta da sua casa que não têm relacionamento nenhum com nenhuma igreja? Quantos? Quantas vezes você chamou, convidou para tomar um chazinho? Chazinho é coisa de inglês, né? Um cafezinho na sua casa. Quantas? Para um almoço? Quantas? O dia que você chamar, eu digo para você, começou uma célula. Célula não é necessariamente você ter 20, 30 pessoas. Isso é pequena igreja quase. Célula pode ser um a um. Você desenvolver um relacionamento com uma pessoa a partir de um cafezinho. E nós temos tanto para falar, gente. Nós temos tanto para mostrar. Ah, mas se eu falar de Jesus, a pessoa vai deixar de ser minha amiga. Então fala de novela, fala de jornal, fala da situação do país, fala de futebol, fala de qualquer coisa. Mas comece a ter um relacionamento com essa pessoa. Porque quando você se tornar amigo ou amiga, quando você estiver íntimo dessa pessoa, Jesus vai ser falado naturalmente através da sua vida. Eu vi uma frase há muitos anos atrás que diz o seguinte: evangelizar não é entregar panfletinho, não é entregar qualquer coisinha e falar eu te amo e Jesus também te ama. Ou Jesus te ama e eu também te amo. Mas é dizer para o outro o que Jesus fez na sua vida. Jesus é transformação, queridos. Nós não podemos aceitar Jesus, sentar num banco e achar que está tudo bem. E aí eu acho algumas pérolas. Todo lugar que eu vou, eu falo isso. Outro dia eu voltei em uma igreja que eu tinha dado um treinamento, aí o cara lá falou assim: pastor, eu tenho uns nomes para o senhor orar, hein? E eu mesmo tinha esquecido o que eu falei, mas aqui eu lembrei. Quando Jesus salvou você, Ele salvou você para quê? Ou por quê? Ou de quê? Vocês pensavam que era só vocês que iam fazer pergunta para mim? Vou cansar vocês de pergunta para quando vocês me perguntarem, vocês não terem mais pique. Olha só, Jesus chamou você primeiro para vida eterna, ok? Amém? Jesus te salvou para vida eterna. Mas Ele também te chamou para trabalhar. Por isso Ele diz lá no finalzinho de Mateus, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todos. Paraná, 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 batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, queridos, aí vem a minha pérola. Se você não quer trabalhar, você está prontinho para ir para o céu. E se você tiver com dificuldade, me dê seu nome que eu oro. Às vezes, em 3 dias, vai para o céu. Para que você vai ficar neste mundo se não é para trabalhar para Jesus? Para quê? Me diz. Combustível está caro, comida está cara,
Família é difícil. É uma coisa assim, boa, necessária, Deus deixou para a gente, foi Ele que criou, Ele que idealizou, mas olha aqui para nós, tá? É difícil, é tanto aborrecimento, né? Nem a música que eu gosto de ouvir, eu posso ouvir mais, porque é outro estilo, outra forma. Acabou, eu saio da rua, na rua sou assaltado. Então, para que você vai ficar neste mundo se não é para trabalhar para Jesus? Vai para o céu. Se você quiser me passar alguns nomes, eu tenho uma listinha aqui, tá? Tem uns que já foram. Eu tenho certeza que estão muito mais felizes do que quando estavam aqui reclamando. Hoje tem culto. Quem é que vai pregar hoje? Não é o pastor Manu, não? Então nem vou lá. Vai para o céu. Mas se está aqui, vamos trabalhar. Vamos criar. Vamos fazer aquilo para o que Deus nos criou. Você vai se sentir muito bem. Crente que não trabalha, ele é crente frustrado. E gente frustrada é o pior tipo de gente que tem na face da terra. Nada está bom. Se toca cântico, queria hino. Se toca hino, queria cântico. Se o pastor prega em Mateus, ele queria Lucas. Se o pastor prega em Lucas, ele queria João. Se a igreja bate palma, não pode. Se vira cambalhota, não pode. Se não vira também, é chato, é frio, é isso, é aquilo. A gente frustrada, porque se estivesse trabalhando, olhando... Eu nunca vi aquela mulher na minha vida, né? Aí eu falei assim, opa, vou lá, né? Eu tenho que ir lá. Eu nasci para isso, você também, né? Olá, muito boa noite, tudo bem? Como é que é seu nome? Prazer tê-la aqui conosco na nossa igreja nessa noite, tá bom? Você mora onde? Moro longe, aqui na frente. Aqui na frente? Olha só, vai na casa do pastor Manu, tem um núcleo lá. É quinta-feira, não, quinta não, sexta, porque quinta ele tem trabalho aqui. Sexta-feira, ok? Vai lá tomar um cafezinho, participar de uma reunião, muito bacana, ok? Custou, irmãos. Se você fizer isso, só no domingo à noite, eu tenho certeza que você vai conquistar alguém para Jesus. Você vai fidelizar uma decisão talvez que ela já tenha tomado. Você vai criar um ambiente favorável para ela. Você vai quebrar o primeiro grande sentimento que uma pessoa tem quando entra naquela porta ali, que é medo. Ele tem medo de aceitar Jesus, medo de dar dízimo para pagar pastor. Ele tem medo de um monte de coisa que o mundo está falando. Que o mundo está falando. Nós precisamos falar o que nós viemos fazer aqui. Para mim, o núcleo, a célula, ou, no nosso caso, os núcleos de convivência, são muito importantes para essas coisas. E eu quero encerrar dizendo, nós somos uma igreja batista em Bento Ferreira. Até pensamos algumas coisas um pouco diferentes, mas somos uma igreja batista. Na essência, nós somos batistas. Não mexe em estrutura de igreja, a não ser que você queira mexer. Passei na Igreja Batista da Glória, não mexeu na estrutura da igreja. Passei em Teixeira de Freitas, não mexeu na estrutura da igreja. Passei em Aracruz, na Pibara, não mexeu na estrutura da igreja. São todas igrejas batistas, e eu atesto isso. Não mexe em estrutura. Então a gente não precisa ter medo. O medo está lá. Ó. A pessoa que vai entrar domingo que vem à noite naquela porta pela primeira vez, ela está com medo. E a célula, grupo pequeno, pode ser um apoio a ela. A última parte ali é sobre materiais que nós começamos a escrever. Nós criamos um monte de coisa. E a gente inventa coisas, porque célula, ela é viva. O núcleo nosso, ele é vivo, está sempre pensando.
No mês de junho nós fizemos um encontro de todos os núcleos da nossa igreja. Maravilhoso. Eu fiz com eles o que eles fazem semanalmente, né? Todo o roteiro do núcleo. Todo mundo participou, todo mundo gostou. E em dezembro, quando a gente vai fazer de novo, o pessoal já está falando o que vai fazer, já estão pensando nas coisas que podem serem feitas, podem ser feitas. Ore ao Senhor. Pergunta para Ele: Senhor, célula é do Senhor? Se for, mova a minha igreja. Leve a minha igreja a ter pelo menos uma célula protótipo. Vamos começar uma célula aqui hoje? Isso não está no bojo não, tá? Eu já estou viajando aqui, tá? Vamos fazer uma célula aqui. Entende? Por que não? Semana que vem a gente volta e reúne a célula de novo. Material, o seu pastor é uma fonte. Ele vai jorrar aqui todo domingo. Faça igual na minha igreja. Eu anoto. Não anoto mais nada porque agora a gente tem gravador, tem Face, a mensagem está lá. Segunda-feira eu tiro 30 minutos do meu tempo. Eu assisto a mensagem de novo, destaco os pontos, crio o roteiro. O nosso roteiro ele tem adoração, que são os louvores. Ele tem uma dinâmica que está ligada ao tema da semana. Ele tem o tema da semana, que é o texto bíblico. Ele tem a aplicação do texto bíblico. Ele tem um momento de oração e um momento de confraternização. Pronto. Se eu quiser, eu faço isso em 10 minutos em qualquer núcleo e vou embora. Mas eu peguei a mensagem que a maioria não lembrava mais, agora voltou a lembrar. Quem não foi, vê pela primeira vez, mas agora aplicado à sua vida. Porque todo mundo fala, todo mundo participa. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre núcleo. Tem muito mais coisa, mas aí já vai entrar na intimidade ministerial da igreja e não é esse o meu foco. Meu foco é colocar aqui, né? Eu tenho certeza, queridos, que não precisa mexer na estrutura de qualquer igreja para poder ter núcleo, célula ou pequenos grupos. Eu tenho certeza disso. Eu sei do que eu estou falando. Sei do que eu estou falando.